Saudações a todos formandos, sintam-se cumprimentados e bem-vindos a mais uma aula. Bom, já agora a frisar que estamos a caminho ou estamos a chegar ao fim da nossa formação. Bom, já se passam os 2 meses, ou já estamos a chegar ao fim desse mesmo período de formação que foi referenciado logo no início da nossa formação. No entanto, pedir imensas desculpas por ter, digamos, de certo modo, ter me focado mais naquilo que é a área da banca, em alguns aspectos ligados ao crédito. Quero dizer isso por quê? Porque durante a explicação referente ao crédito, usamos, digamos, exemplos mais práticos, usamos exemplos mais ligados à área bancária, não tendo mencionado, digamos, alguns casos mais práticos ligados à própria microcrédito. Dizer que estou a frisar isso por quê? Porque a nossa formação é designada por gestão bancária e microcrédito. Então, devemos ver um pouco mais daquilo que é o crédito, bem como na área bancária, bem como o crédito para os pequenos operadores de microcrédito. No entanto, frisar que isso não é, digamos, algo alarmante, porque conforme frisamos logo no início da formação, o crédito ou a microcrédito é um segmento do próprio crédito bancário. O que eu quero dizer com isso? É que no crédito bancário já temos como segmento uma parte crédito bancário. Temos aqui uma parte deste mesmo crédito designada por microcrédito. Bom, então, a microcrédito é apenas um segmento deste crédito bancário. Então, alguns exemplos, alguns casos que foram lançados referentes à área da banca podem também ser usados ou comparados de certo modo a microcrédito. No entanto, na aula de hoje ou a partir da aula de hoje, irei buscar diferenciar ou trazer casos mais práticos, mais específicos para a própria microcrédito. Uma vez que aqui no crédito bancário é usado a banca, o que de certo modo dinamiza ou torna esta atividade, de certo modo, meio que padronizada, enquanto que aqui a atividade, por ser mais reduzida, é usada um modelo, digamos, diferenciado de algum modo deste daqui. Então, na nossa aula de hoje, trago uma continuação daquilo que vimos na nossa aula passada. Na nossa aula passada, estivemos a falar aqui daquilo que é a gestão do crédito bancário. Bom, uma vez que vimos que não basta só conceder o crédito, após divulgarmos, após avaliarmos todas as variáveis necessárias para a concessão de crédito e termos concedido o crédito, é necessário fazer o acompanhamento, o gerenciamento deste crédito concedido, de tal modo que possamos ter de volta aquilo que foi o valor disponibilizado como crédito e ter também aquilo que é o ganho do crédito concedido, isto é, os juros que irá servir de rendimento de lucro para a instituição que concedeu o crédito. Na nossa aula de hoje, iremos também ver aquilo que é o monitoramento, bem como a recuperação. Bom, recuperação, estamos a falar aqui da recuperação de crédito. Por quê? Após termos visto ou após termos concedido, estarmos a gerenciar o mesmo crédito, erros são normais. Então, podemos nos deparar com certos créditos que acabam vencendo muito mais daquilo que deveriam vencer. Então, nesse processo, ou quando estamos nessa situação, vamos designar ou vamos entrar numa fase de recuperação de crédito, pois este mesmo crédito está numa situação que poderia ser considerado como crédito perdido. No entanto, a instituição bancária não considera este crédito perdido, usando aqui um outro mecanismo designado como recuperação de crédito para pelo menos
ter de volta aquele que foi o valor concedido como crédito. Isto é, o banco aqui sacrifica aquilo que pode ser o ganho ou que podem ser os ganhos referentes aos juros do mesmo crédito, mas pelo menos quer ter de volta o valor que o mesmo concedeu como crédito ao solicitante deste mesmo crédito. Bom, na aula passada, falando da gestão de crédito, vimos aqui um exemplo prático, ou alguns exemplos práticos relacionados à forma de cobrança, isto é, do pagamento. Uma vez concedido o crédito, o cliente terá de efetuar pequenos pagamentos em prestações de modo a liquidar o mesmo crédito. Então, vimos um exemplo em que um indivíduo podemos designar por Eduardo mesmo. Um indivíduo, Eduardo, que é trabalhador de uma instituição, de uma certa instituição X, recebe o seu salário, ou isto é, tem a sua conta salarial conta salário domiciliada no banco A, solicitar um crédito num banco B. Bom, no exemplo passado, vimos que este indivíduo trabalhador desta empresa tem a sua conta salarial domiciliada neste banco e solicita o mesmo crédito, o mesmo empréstimo neste banco. Então, este banco, no ato de concessão de crédito, usava daquilo que é o seu poder, usava daquilo que é o poder do contrato de crédito e fazia aquilo que era a retenção na fonte do valor referente à prestação na conta do indivíduo assalariado que possui um crédito nesta instituição. Mas para questões diferentes, frisamos também que o indivíduo que tem a sua conta salarial domiciliada neste banco pode muito bem solicitar um crédito num outro banco. Agora, como é que o gestor de crédito pode efetuar a cobrança desta prestação para este indivíduo? Na aula passada vimos 3 situações em que o gestor de crédito pode antecipar 2 dias antes que a data da prestação está prestes a chegar. A segunda situação é que pode cobrar o valor da prestação na data em questão. E a terceira situação é efetuar a cobrança do valor da prestação juntamente com os juros de mora. Bom, nesta situação não difere muito desses exemplos que acabamos de frisar. Aqui o agente de crédito ou o banco pode antecipar, pode cobrar no dia, pode também muito bem cobrar com os juros de moras. No entanto, frisar que aqui o banco pode muito bem solicitar com que o cliente ofereça ou coloque à disposição um documento que fará com que o mesmo possa ter acesso ao seu salário, nem que seja através de uma transferência interbancária, isto é, o banco em que o mesmo tem a sua conta domiciliar possa transferir o valor, digamos que, referente à letra do crédito neste banco mensalmente. Aqui é um caso em que o indivíduo, bem como a instituição bancária, poderão entrar num consenso para garantir com que a prestação chegue na data em que a prestação deverá chegar na conta referente ao crédito. Bom, falando da microcrédito, dizer também que, conforme frisei logo no início da aula, alguns mecanismos usados na área da banca podem ser usados
pelo operador de crédito. Então, o operador de crédito pode conceder o crédito e no ato de cobrança pode muito bem também antecipar, cobrar no dia ou cobrar com juros de mora. No entanto, conforme frisei na aula passada, há casos em que os clientes não querem ser lembrados, não querem ser cobrados. Então, é muito importante voltar para a aula anterior e estudar aquele processo de avaliação. No processo de avaliação, vimos que é necessário avaliar o solicitante de crédito, seja uma entidade, seja um indivíduo particular. Então, neste processo de avaliação, vai-se avaliar que tipo de indivíduo estamos a lidar, para saber se com este indivíduo dá para efetuar uma cobrança antecipada. Isto é, lembrar ao solicitante, lembrar ao cliente que deve pagar o crédito 2 dias antes para quando chegar a data, até lá mesmo já ter efetuado ou efetuar na data o pagamento da letra. Pode muito bem cobrar no dia em que a mesma prestação deverá ser paga, como pode muito bem cobrar com juros de mora. Aqui nessas 3 situações não existe uma perfeita, não existe uma ideal. Digamos que para que uma delas seja perfeita, seja ideal, seja mais adequada possível, será necessário avaliar-se muito bem o cliente, de modo a saber em qual das situações o cliente se encontra. Há uma situação em que o cliente pode não pagar na data por, digamos que, ser um indivíduo que anda com, digamos que, certas atividades que não permitam que o mesmo tenha ou esteja em condições de lembrar-se que deve pagar. Então, podemos antecipá-lo, o gestor de crédito, o agente de crédito pode antecipar ao cliente que, olha, faltam 2 dias para o pagamento da letra. O mesmo cliente poderá pagar sem nenhuma preocupação, sem nenhuma hesitação. Há que cobrar-se no mesmo dia e o cliente agradecer por isso e pagar sem nenhuma questão. Mas também há que anteciparmos ou cobrarmos no dia e este mesmo cliente mostrar um ato de revolta. Revolta porque ele está ciente de que deve pagar, então não quer ser avisado, não quer ser lembrado. Ele está ciente de que é a data de pagar, então não quer ser cobrado porque ele irá pagar. No entanto, para esta situação, é uma situação já em que o gestor tem de ir atrás, pois a data já venceu, então tem que se cobrar independentemente do tipo de cliente em questão. Bom, ainda neste processo, dizer que a gestão de crédito não se baseia simplesmente em cobrar. Vimos também no fim da aula passada que deve-se fazer um acompanhamento, um monitoramento daquilo que são os rendimentos do cliente. Isso porque, no caso de uma atividade em particular, fazendo o acompanhamento da atividade, poderá-se prever certas situações em que o cliente, por exemplo, está para entrar em uma situação de falência. Então, será possível mitigar esse risco vendo uma possível solução e evitar com que o cliente entra em estado de falência e não consiga pagar o crédito. Há uma outra situação em que o cliente está para ser demitido. No entanto, após ser demitido, este mesmo cliente poderá ter uma certa indemnização. Então, tendo essa informação, é possível o agente de crédito correr atrás desse processo e fazer com que o cliente pague a dívida e cumpra com as suas obrigações. Uma outra situação, aqui o indivíduo simplesmente não ter vontade de efetuar o pagamento do crédito. Então, fazendo esse acompanhamento, será possível também, se for o caso, reverter ou penhorar aquilo que são as garantias dadas para o cliente, garantindo aquilo que é o pagamento do crédito, como também evitar ou fazer com que o cliente
paga sem nenhuma hesitação por já se ter confiscado os bens deste mesmo cliente. Bom, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui, mas antes de terminar com a nossa aula, dizer que o processo de gestão de crédito é um processo que incorpora consigo várias fases, várias etapas. São fases, etapas essas que irei deixar ficar na ficha de apoio para melhor percepção. Frisar também que na próxima aula iremos ver um aspecto muito importante, que é o processo de recuperação de crédito após, digamos, ter passado por todas estas situações e ainda assim o cliente não ter se mostrado, digamos que, não ter se mostrado aberto para pagar a dívida ou mesmo não mostrar, digamos que, vontade de efetuar o pagamento desta mesma dívida. Bom, a nossa aula de hoje fica por aqui. Fiquem bem, fico na promessa de voltar na próxima aula para dar seguimento à nossa formação. Fiquem bem e até a próxima aula.